Nessa aula você vai aprender a dimensionar o seu disjuntor e o cabo correto aí para o seu chuveiro. Então você vai escolher um disjuntor e um cabo adequado para a instalação do seu chuveiro elétrico de forma bem simples e descomplicada. E por que isso é importante? Porque isso já evita que o cabo do seu chuveiro fique derretendo. Como a gente vê em muitas instalações, o cabo aí pegando fogo, derretendo, e a pessoa sem entender, né, o que está acontecendo. Ou senão o disjuntor fica desarmando, né? Você coloca lá seu chuveiro no inverno, quer tomar um banho mais quente, e o disjuntor simplesmente ele desarma e, meu Deus, o que que está acontecendo, né? Você se pergunta, o que que está acontecendo? Calma, fica tranquilo, já assisti esse vídeo até o final, que eu vou explicar o motivo disso acontecer e, além disso, eu vou te ensinar a dimensionar aí com o disjuntor correto, com o cabo correto, isso nunca mais vai acontecer. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Então, por que o cabo do chuveiro ele fica derretendo? Isso acontece porque o cabo que foi dimensionado, que foi escolhido para essa instalação, ele tem a capacidade de suportar corrente, né, 1 ampere dentro dele, menor do que a corrente do chuveiro. Então, quando acontece isso, que esse cabo tem a menor capacidade do que o do chuveiro, a tendência dele é ele pegar fogo, porque vai passar uma corrente muito maior do que ele foi projetado para suportar. E com isso, devido ao efeito Joule, ele vai tocar fogo, ele vai derreter, né? E aí pode ter até um acidente na sua residência. E o disjuntor, ele estando dimensionado de forma errada, ele não vai reconhecer essa sobrecarga e não vai desarmar, protegendo aí o cabo e também a sua residência e protegendo a você. E por que o disjuntor ele fica desarmando, né? Principalmente quando coloca no inverno, ou em alguns casos, só em você ligar o chuveiro, ele já fica desarmando. Isso acontece porque o disjuntor que foi escolhido está com a capacidade menor do que a carga do chuveiro. Então, se ele está com a capacidade menor, quando o chuveiro ele alcança a corrente máxima dele, a capacidade máxima, principalmente quando você coloca no inverno, ele vai desativar esse disjuntor. Então, o disjuntor ele vai estar atuando pelo que ele foi projetado, né? Então, ele reconheceu que bateu no nominal dele, num valor nominal, ele vai desativar e a gente vai entender, né, como é que a gente vai dimensionar então aí um disjuntor correto e o cabo correto para o nosso chuveiro. A gente vai observar aqui no chuveiro, no corpo dele, ele dá algumas informações importantes, principalmente sobre a tensão, aqui está dizendo que é 220 volts, dizendo que a potência é de 5.500 watts de potência, e aqui tem 30 ampere, então a gente sabe que a corrente dele é 30 ampere, então aí já é o disjuntor, e esse disjuntor, se a gente for buscar no mercado 30 ampere, a gente não vai achar, então a gente vai achar o quê? 32, a gente pode colocar um disjuntor de 32, e aí ele pede cabo de 4 milímetros. Pela norma, pela tabela 33, na norma, você consegue identificar aí que esse cabo ele vai suportar, né, essa corrente. Então a gente pode colocar então os três cabos, no caso, de 4 milímetros, que vai atender tranquilamente, que é o próprio fornecedor que está recomendando que você coloque esse disjuntor e esse cabo. Se caso não tiver essas informações, você vai precisar identificar então qual é a potência do seu chuveiro. Identificou a potência do seu chuveiro, você vai para o próximo passo, que é identificar a tensão da sua residência, né? Se ela é 110, 127 ou 220. Então você identificou qual é a tensão da sua residência. A gente vai agora precisar identificar qual é o ampere. E o que é ampere? É a corrente elétrica desse chuveiro. E para fazer isso, a gente vai aqui para uma simulação. Vamos dizer aqui que esse chuveiro é um chuveiro de 5.500 watts de potência, com a tensão aí de atendimento da residência de 127 volts. E como é que a gente vai identificar a corrente do chuveiro? A gente vai pegar aqui a potência do chuveiro, né, 5.500 watts, e dividir pela tensão. Quando você quer identificar a corrente de um aparelho, você pega a potência dele, divide sobre a tensão e você identifica qual é a corrente do aparelho. Então, no caso do chuveiro, a corrente dele é de 43,30 ampere de corrente. Feito isso, a gente já sabe que a carga do chuveiro, a máxima que ele pode alcançar, é de 43,30 ampere. E mais ou menos, por que mais ou menos? Porque a tensão da residência ela alterna, né? Ela às vezes fica a 110, às vezes sobe para 130. Ela fica oscilando, o que é normal, ela tem um limite de oscilamento. Mas aí já é um conteúdo para um próximo vídeo. E como é que a gente vai dimensionar agora o disjuntor? Ah, eu acho que eu vou botar a tal disjuntor. Não, não é o que você acha. Você tem que seguir pelo que é correto, pelo que está na norma. Então vamos ver aqui o que está na norma. Aqui na norma da NBR 5410, no item 5341, diz: coordenação entre condutores e dispositivo de proteção. Para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique assegurada, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la devem ser tais que, então aqui, IZ tem que ser igual ou maior do que IN,
e N tem que ser igual ou maior do que IB. Agora, Matheus, o que significa essas letras aí? Então, aqui embaixo aqui ele dá um esclarecimento que é essa letra. Então, e aqui no caso, cadê? Eu vou pela sequência. IB é a corrente de projeto do circuito. Então, essa corrente de projeto é a do chuveiro, aí de 43,30 A. Então, a gente já sabe qual é a corrente de projeto do nosso aparelho, que é 43,30 A que ele chega no máximo. E IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, no caso, IZ é o condutor. E IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. Então, resumindo, aqui o cabo ele tem que ter a capacidade igual ou maior do disjuntor e o disjuntor ele tem que ter a capacidade igual ou maior do que a do chuveiro. Então a gente não pode fazer contrário disso, deixar menor que a gente vai ter problema. E para dimensionar então esse disjuntor, a gente vai para a nossa tabelinha aqui, identificar qual disjuntor será mais adequado para esse chuveiro. Então, se a gente vê que a corrente é de 43,30 A, a gente vê que 40, um disjuntor de 40 monopolar, porque aí é 127 volts, né? Uma rede monofásica, então vai ser um disjuntor monopolar. Então, um disjuntor de 40 não vai servir, vai estar abaixo. Então, a gente vai colocar o de 50, porque está acima de 43,30 A. Então, a gente aqui vai selecionar nosso disjuntor, um disjuntor de 50 A, com a curva B, que para chuveiro tem que ser curva B, porque é para cargas resistivas, né? E o cabo, como é que a gente vai selecionar o cabo? Se a gente sabe que o cabo ele tem que ser igual ou maior ao do disjuntor, a corrente do disjuntor, então a corrente aqui nominal dele é de 50 A, a gente vai aqui na nossa tabela e a gente vê que aqui em B1, né, na tabela 33, em dois condutores carregados, porque neutro ele conta como condutor carregado, a gente vê que cabo de 10 milímetros ele suporta até 57 amperes, então ele está acima da corrente do disjuntor. Então a gente vai colocar aí cabo aí de 10 milímetros para a nossa instalação. E lembrando que esse cabo de 10 milímetros ele tem que ser tanto para a fase, neutro e para o aterramento, tá bom, pessoal? O aterramento também tem que ter a mesma seção nominal do que a fase do que o neutro, mesmo que a do chuveiro seja um pouco mais fina. Então, pessoal, valeu. Se esse conteúdo aqui te agregou valor, já segue a gente para não perder os próximos vídeos. Também já deixa sua curtida para nos fortalecer, deixa um comentário também. Se tiver dúvidas, deixa no comentário e compartilha também para outras pessoas, a sua galera aí, seus amigos, já evitar, né, que o cabo fique derretendo e o digitor aí toda hora desarmando, né? Você já vai ajudar o seu amigo aí a prever esses pequenos problemas. Então, pessoal, valeu e até a próxima.